Bom, hoje o assunto do vídeo vai ser pare de agradar todo mundo. E por que eu digo isso? Pare de agradar todo mundo. Que quando você começa a focar, quando você começa a entender o mundo, quando você começa a focar no Criador, a entender o Criador, e você entende que esse mundo é uma armadilha e tudo quer te levar para o mau caminho, tudo quer te levar para baixo, quando você parar de agradar as pessoas e começar a agradar a si mesmo e ao Criador, focar em si mesmo, você vai ver que vão começar a falar de você. Só que daí você vai interpretar isso da maneira que você descobriu, da maneira que você sabia. Você sabia que isso iria acontecer porque você descobriu, você achou as respostas que você queria e você agora está mais preparado do que nunca, porque você começou a agradar só você e ao Criador, entende? Então você vai ver que nem é muito louco a gente entender esse mundo, e quando você começa a entender esse mundo, você vê que tudo ao seu redor era o que você menos queria que fosse. Mas é a realidade. Quando você, quando você se desbloqueia, quando você começa a entender de verdade esse mundo, você percebe que tudo aquilo que você achava que era uma coisa não era isso. E por que eu digo isso? Bem, familiares, amigos, todo mundo está me chamando de louco, que eu sou um depressivo, que eu não sou assim, que eu tenho que me tratar e não sei o que, não sei o que, quando na verdade eu estou sendo só eu mesmo e estou descobrindo o que eu queria. Eu já tinha uma noção do que isso seria, de como seria, só que eu fui atrás das respostas e eu achei as respostas. E depois que eu comecei a focar mais em mim e no Criador, e comecei a desgostar do mundo por um lado, e comecei a não agradar as pessoas que antes eu agradava, fazia as coisas por fazer, sabe? Eu fazia as coisas porque eu achava que aquilo ali era um ato legal, só que aquilo ali só estava me corrompendo e eu não estava sendo quem eu era, quem eu sou, entende? Então depois que eu parei de agradar as pessoas, eu comecei a notar que elas só me enxergavam como uma função, entende? Como se ela precisasse de alguma coisa, quem que ela iria chamar? Eu. Só que quando eu parei de agradar e comecei a afastar aqui, ó, comecei a dizer não às coisas do mundo, comecei a dizer não, eu comecei a perceber que certas pessoas eram o que eu imaginava que fosse, só que eu não queria acreditar que elas fossem desse jeito, mas elas eram. Depois que eu descobri isso, eu comecei a ver a verdade. Eu já imaginava que isso iria acontecer, só que eu não queria acreditar. Só que de algum jeito ou de outro jeito, tu vai ter que engolir seco nessa tua vida. Tu vai ter que desagradar do mundo para agradar o Criador. E isso tu vai ver que não vai ser legal por um certo momento. Só que você vai ficar limpo, livre disso. Então, quando eu comecei a recusar as coisas, comecei a dizer não às coisas, melhoraram. As coisas melhoraram pro meu lado. Eu digo pra mim, porque eu vou focar em mim. Eu não vou focar nos outros. E eu quero crescer. O crescimento é individual de cada pessoa. Só basta ela saber usar esse conhecimento dela para crescer. E quando eu comecei a dizer não, a desagradar todo mundo, eles começaram a se voltar contra mim. Isso é muito louco, né? Porque você aí pode estar fazendo isso
e nem percebendo. Só que daí quando a moeda virar, quando a chave virar e você começar a entender esse mundo e entender que não é sobre os outros e sim sobre você, você começar a focar mais em você, começar a focar mais no seu conhecimento, na sua sabedoria e principalmente focar no Criador, você vai ver que o mundo vai se voltar para você. Porque nesse mundo o sistema é falho, eles querem fazer com que todas as pessoas sigam apenas um caminho, o caminho da derrota, do fracasso. Eles querem falar para você que você não vai conseguir e eles querem acreditar que você não vai conseguir. E se você não conseguir, eles vão usar isso para apontar os seus erros e falarem que eles estavam certos. Eles vão querer falar que estavam certos, que eles falavam que você era um fracassado, um derrotado, e você acreditou nisso, ficou com isso na sua cabeça, logo pela lei da natureza, isso veio acontecer. E eles vieram e apontaram o dedo na tua cara e falaram isso. Eu sei. Só que quando você começa a negar isso, começa a dar valor a si mesmo, começa a dar valor no Criador, você vai ver que eles vão se revoltar com você e vão fazer de tudo para crucificá-lo. Só que você tem que ter a cabeça e a mente forte para não deixar que isso aconteça, não deixar que isso te abale e você vê o fracasso como uma derrota temporária, porque não existe guerra infinita. O dia amanhece, não tem noite eterna. Então, o que eu quero deixar aqui é que quero deixar aqui bem claro que o sistema é um sistema quebrado, tudo é uma farsa nesse mundo, tudo é uma armadilha nesse mundo, e eles querem que você siga o caminho deles. E se você seguir o caminho contrário, eles vão fazer de tudo para puxá-lo de volta para esse caminho. Entende? Então aí eu quero deixar uma mensagem bem clara para você aí do outro lado da tela, que às vezes pode estar passando por uma dificuldade, pode estar passando pelo mesmo processo que eu estou passando, e você se pergunta dia a dia se tem alguém ainda que pensa como você, age como você, que dá valor a si mesmo e busca o Criador. Eu estou aqui para dizer que ainda existem essas pessoas, raras exceções, muito raras exceções, mas ainda existe. E a gente tem o nosso lugar ainda guardado. Só que eu quero que você acredite em si mesmo. Tenha força de vontade. Pense. Ainda você vai se achar no caminho. Vai achar os que pensam do mesmo jeito que você pensa. E pode parecer um mimimi. É só porque tá aí na internet, não sei o que. Tá gravando aí pra querer se aparecer pros outros e não sei o que. Não tem nada a ver com isso, irmão. Você que tem essa cabeça, você é um fracassado. Você tá indo só pro fundo do poço, irmão. Acorda pra vida. Aqui é o mundo real, tudo é uma armadilha. Ninguém quer te ver crescendo, irmão. O sistema é quebrado, o sistema é falho. Tu acha que eles iam gostar de te ver crescendo? Por que quando o lobo mais fraco fala pra todo mundo que vai ser o lobo mais forte e todo mundo dá risada dele, menos o lobo mais forte? Porque o que esses dois têm em comum? O mais fraco pro mais forte. Eles têm a mesma mentalidade. E o mais forte sabe o que ele passou para chegar lá. E é o mesmo processo que o mais fraco vai fazer para chegar lá também. Só que o resto do bando, que não consegue aceitar isso, vai fazer de tudo para te derrubar. Entende? Quando você despertar para o mundo, você vai ver toda a verdade estampada na tua cara. Sempre esteve estampado, mas você não quis acreditar, não quis ver. Infelizmente é assim que o mundo acontece, meu chato. Siga o caminho de Jesus Cristo e ainda se desbloqueie essa mente, porque tu vai precisar. Ou ao contrário, você vai ser que nem todos eles, os fracassados. Infelizmente é a dura verdade. E você ainda vai enxergar com seus próprios olhos. Siga o caminho de Jesus Cristo, rapaziada. Tenha princípios e fundamentos. E não deixe que ninguém abale.
E é nóis.